Som e imagem. Ok, Paulo, obrigado, viu? Então nós vamos começar, né, a nossa live dessa noite. Dou boa noite a todos vocês, agradeço o convite que o Paulo nos fez para estar aqui com vocês. Da última vez cometi um erro de técnico, né, e acabei não conseguindo transmitir pela página da SEAC, e agora dessa vez eu acho que eu fiz tudo certo e estou na página da SEAC, né? E a proposta que nos foi feita é que conversássemos hoje com o tema A Fé que Transporta Montanhas. Então vamos conversar sobre esse assunto, primeiramente elevando, melhor dizendo, o nosso pensamento a Deus, evocando a presença dos benfeitores espirituais, e a Ti, ó Pai, agradecemos pela oportunidade que temos de nesse momento iniciarmos mais uma live para falar sobre a fé. Pedimos-te ao Senhor que nos inspire a todos, para que possamos melhor entender a mensagem que vem do alto. Fica conosco, Jesus, guarda-nos junto a Ti, em paz. Que assim seja. Então vamos conversar um pouco sobre essa proposta que nos foi feita. A fé. O que nós podemos dizer sobre a fé? Um monossílabo, uma palavra pequena, 2 letras, um monossílabo, mas que representa um sentimento, representa algo muito maior do que nós mesmos no sentido da expressão física, da expressão material. A fé é algo mais profundo, é o canal, é o caminho pelo qual transita as nossas orações. A fé é esse sentimento íntimo que nós temos da certeza da existência de Deus. É esse sentimento da criatura para com o Criador. É o sentimento da filiação para com a paternidade, a maternidade divinas. Esse ponto é a fé. E como nós podemos tentar dizer o que é fé? Isso nos leva ao que Emmanuel nos fala no livro Consolador, na questão 354 do livro Consolador, quando ele ali nos define a fé, dizendo que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza essa que ultrapassa os limites das crenças. Veja que interessante. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Mostrando-nos Emmanuel que a fé é mais do que uma crença. A crença é uma maneira de nos falar da fé, mas limitada a um conceito. E a fé não tem limite. A fé não é um eu creio em Deus. A fé é eu sei que Deus existe. A fé sai da ideia do eu creio para o eu sei. É essa certeza, e Emmanuel, na sua maneira tão emanuelina de falar, ele nos coloca luminosa certeza. Porque não é uma certeza racional somente, luminosa. Ele nos fala do coração. A luminosidade espiritual. A fé é algo que nós sentimos de espírito para com o Criador. É mais do que apenas uma racionalidade. É mais do que apenas uma convenção. É mais do que uma crença. É a luminosa certeza em Deus que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É essa a definição que Emmanuel nos dá para a fé nessa questão 354 do livro O Consolador. E nós precisamos perceber isso para nos perguntar se nós temos uma crença ou se nós temos fé.
se nossa fé está limitada à crença. Se nossa fé, para ser exercida ou exercitada, precisa seguir uma escola religiosa. Ou se é a certeza, luminosa certeza em Deus. É isso que Emmanuel então nos traz. Eu creio? Não, eu sei. É uma entrega total da criatura, sabendo que o Criador dela cuida. É esse o aspecto da fé. É um monossílabo, mas é muito grande o efeito de possuí-la. E como ter fé? É um aspecto a se pensar, porque a fé ela não nos é ensinada. O que nos é ensinado ou ensinada é a crença, é a escola religiosa. Mas a fé, sendo uma certeza, ela é do sentimento íntimo. Nos leva à questão número 6 do Livro dos Espíritos, que ali se pergunta se o sentimento íntimo da existência de Deus seria uma das provas da existência de Deus. E é justamente isso que eles respondem. O sentimento íntimo que nós temos do Criador prova a sua existência. E eles perguntam em seguida se esse sentimento não seria fruto de um ensino. A religião, a crença sim, mas esse sentimento íntimo da existência de Deus, não. Porque respondem os Espíritos, vede vossos silvícolas, que a eles nada ninguém ensinou. Então não é um aspecto da crença, não é um aspecto das religiões, é o sentimento íntimo, a certeza da relação, da existência, Deus, e relação Deus conosco. Então, como ter fé? Mais uma vez, Emmanuel nos traz uma ideia muito tranquila, muito segura, uma ideia contida no capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Diz Emmanuel nesse capítulo 40 do livro Vinha de Luz: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Veja que interessante. A árvore, a comparação, o símbolo que Emmanuel nos traz para a ideia da fé, uma árvore que começa a partir da semente, que desenvolve-se de uma pequena muda, cresce, enfolha-se e dá frutos, aquelas que têm frutos. É uma árvore. Então diz Emmanuel, a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Veja que interessante, não brota miraculosamente, não cresce miraculosamente nos corações. Mostrando-nos então que a fé é um processo de desenvolvimento, que nós vamos desenvolvendo a fé em nós e vamos nos desenvolvendo na fé. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E ele acrescenta, a conquista, no mesmo capítulo 40, a conquista da crença edificante, veja, crença edificante, que não é o aspecto da fé no sentido puro, mas ele traz para uma ideia que nós conhecemos, vivenciamos, mas ele coloca um adjetivo para esse substantivo crença, edificante. A crença edificante, que de uma crença pode ir-se à fé, a crença edificante não é serviço de menor esforço, escreve Emmanuel. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações, não cresce miraculosamente nos corações. E ele acrescenta que a conquista da crença edificante da fé não é serviço de menor esforço. Então quer dizer que há um esforço para se desenvolver a fé? Sim, porque a fé ela não é dada, a fé não é transmitida, a fé é desenvolvida, é conquistada por nós mesmos no nosso próprio processo evolutivo. Essa entrega ao Criador, nessa fé tranquila, serena, absoluta, não é serviço de menor esforço. Quer dizer, então, que Emmanuel nos esclarece que a fé vai se desenvolvendo.
Aí nós entendemos um dos ditos do apóstolo Paulo, quando ele dizia peleja na fé. Veja, peleja na fé. Porque é algo de exercício, que começa como uma semente, mas que cresce. Como Cristo nos disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele utiliza a ideia do grão de mostarda, que é uma das menores sementes, mas que cresce quando se desenvolve, cresce e forma um grande, belo arbusto. Como a nos dizer que nesse início, nesse desenvolvimento da fé, quase que uma semente de mostarda, nós já podemos fazer muito. Mas que essa semente, ela se transformará num arbusto. Então é preciso que entendamos que não é da graça, não é de graça, não é que Deus nos deu a fé, ou deu a fé para uns e não para outros, que a graça de Deus conferiu a fé a uns e não a outros, porque Deus é justo, Ele é equânime nas suas ações. E nesse sentido, então, a fé passa a ser uma conquista de nós mesmos, um desenvolvimento com o germe, com a semente de um grão de mostarda que possuímos, pois trazemos em nós, todos nós, como criaturas de Deus, trazemos em nós o germe da própria divindade. Trazemos em nós o potencial. Porque somos, conforme vemos no versículo 27 do capítulo 1 do livro Gênesis, lá da Bíblia, do Gênesis, somos a imagem e semelhança do Criador. E Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a sua semelhança o criou, a imagem de Deus os criou. Somos a imagem e semelhança do Criador. Somos a imagem e semelhança do Criador, conforme vemos na associação da questão número 1 com a questão 76 do Livro dos Espíritos. Quando vemos na questão número 1 que é Deus, e a resposta que se nos vem, Deus é a inteligência suprema. Se é suprema é porque está acima, e se está acima é porque há o que está abaixo, porque senão a resposta teria sido Deus é a inteligência única do universo. Mas a resposta não foi Deus é a inteligência única do universo. A resposta foi Deus é a inteligência suprema do universo. Suprema, causa primária, causa causal. E na questão 76 nós temos uma pergunta: que definição pode se dar dos espíritos? E os espíritos respondem: são os seres inteligentes da criação. Inteligentes da criação. Na questão número 1, inteligência suprema. Na questão 76, seres inteligentes. As duas palavras se assemelham, inteligente e inteligência. O inteligente é adjetivo, inteligência é um substantivo. Então, quando se referiu a Deus, a ideia de inteligência foi substantivada. Deus é a inteligência. E nós trazemos a qualidade da inteligência. Nós somos inteligentes. Ou seja, em nós a ideia da inteligência é um adjetivo. Ela é adjetiva, é uma forma adjetiva, a inteligência em nós. E o que é um adjetivo? Aquilo que deriva do substantivo e dá uma qualidade ao sujeito. Então o adjetivo deriva sempre de um substantivo. O substantivo inteligência, o adjetivo inteligente. Ou seja, nós temos a qualidade da inteligência em nós. E a inteligência é Deus. Então nós temos a qualidade, os qualificativos, os potenciais divinos em nós mesmos. E por termos esses potenciais divinos, é que nós temos o sentimento íntimo da existência de Deus. E por isso, então, nós temos a fé, que vai se desenvolvendo, que vai crescendo gradativamente. Voltando ao capítulo 40 do livro Vinha de Luz, da Lavra de Emmanuel, a árvore da fé viva não cresce, não brota miraculosamente nos corações.
E a criação, o desenvolvimento, a conquista, melhor dizendo, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço, nos fala Emmanuel. Não cresce miraculosamente, depende do nosso esforço, do nosso agir, do nosso desenvolver, da nossa ideia de aproximação com o conceito de Deus. E tal qual entendemos, desenvolvemos o conceito acerca do Criador, vamos, na mesma proporção, desenvolvendo a fé, edificando-nos na fé e edificando a fé em nós. Como que? Num processo simbiótico. Alimentamos a fé nos alimenta. É um processo de mútua alimentação. Veja que beleza, que coisa sublime que é esse monossílabo, fé. Que beleza isso. Então, pensemos, é um exercício nosso. A fé não nos será dada. Nós iremos desenvolvê-la. Temo-la em potencial em nós mesmos. Porque somos a imagem e semelhança do Criador. Somos os seres inteligentes, criados pela inteligência suprema do universo. E é nesse sentido, então, para a gente perceber essa edificação da fé, que eu trago a ideia de Pedro, o apóstolo. Pedro pelas suas condutas, pelo histórico das suas ações, nos mostra muito bem esse processo de edificação da fé, esse processo de desenvolvimento da fé. Nos fala o evangelista Lucas de Pedro caminhando sobre as águas. Estavam os apóstolos no barco, numa noite, e percebem um vulto chegando. E eles ficaram atemorizados porque achavam, diz o texto do Evangelho, que era um fantasma. E aquele vulto disse: não temais, sou eu. Era o Cristo que andava sobre as águas e ia em direção a eles, ia ao encontro deles. E Pedro, ouvindo isso, não temais, sou eu, disse a Jesus: se és tu, Senhor, manda-me a ti. E Jesus disse: sai e vem. E Pedro sai do barco e começa a caminhar sobre as águas. Mas à medida que as águas vão lhe batendo às pernas, ele então começa a ficar com medo. E com medo ele começa a afundar. E aí diz: mestre, socorre-me. E Jesus o pega pela mão, levanta-o e diz a ele: homem de pequena fé. Fé tem tamanho? Tem. Porque ela se desenvolve. Então ela começa de um grão de mostarda, como dizia o Cristo, a um arbusto. Homem de pequena fé. Demonstrando ali que naquele momento Pedro estava no desenvolvimento da fé. Estava por começar esse processo. Já tinha convivido com Jesus, já conhecia várias coisas acerca do que Jesus ensinava. Mas era um homem de pequena fé. Passam-se os meses, quem sabe ano, ou anos, não sei, mas passa-se esse tempo e está Jesus já falando do seu suplício aos apóstolos, dizendo que ia para Jerusalém, que iria padecer dos anciãos. Isso está também no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E ali, naquele momento, ele começa a dizer que será traído, que será abandonado. E Pedro diz a Jesus: Senhor, nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. Vejam, aquele homem que a ele havia sido dito por Jesus, homem de pequena fé, tempos depois, meses ou anos depois, ele vai dizer com muita segurança a Jesus: nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. Uma fala forte, uma fé robustecida. Mas Jesus diz para Pedro: Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a
tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Veja que interessante. Pedro dizendo com toda a segurança que não abandonaria Jesus, e Jesus dizendo a ele: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar, cirandar, como o vento ciranda, dobra o trigo. Em outras palavras, os espíritos das trevas querem te derrubar, como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, então, que nesse processo de desenvolvimento da fé, nós podemos titubear, podemos. Nós podemos esmorecermos-nos, podemos. E Pedro demonstrou isso. Depois, no dia seguinte, Jesus preso, sendo julgado, e alguém diz a ele: tu és um deles. E diz Pedro: não conheço esse homem. Mais à frente, um diz a ele: tu andavas com ele? E ele disse: não conheço esse homem. E mais à frente, um outro diz: mas tu és um deles, pois tua fala assim te diz, ou assim diz. Ou seja, tua fala no sentido do sotaque, porque Pedro era galileu e os galileus tinham um sotaque. Então ele diz: tua fala assim diz. E ele diz: não conheço esse homem. O galo canta. E ele se lembra: negar-me-ás 3 vezes. Aquele Pedro que tinha uma pequena fé, que afundou nas águas, que robusteceu-se, mas não foi suficientemente forte para não negar, para testemunhar, como ele disse que haveria de fazer, porque ele titubeou na fé. Eu orei ao Pai para que a tua fé não esmoreça, não desfaleça. E ela desfaleceu-se. Por quê? Porque é um processo, ainda em edificação. Mesmo Pedro ali convivendo, mesmo aí Pedro vivenciando tudo que Jesus fazia e ensinava, ele titubeou na fé. Nós muitas vezes afundamos nas águas do medo, nós titubeamos também nos aspectos da fé. Mas o mesmo Pedro, tempos depois, Jesus já havia sido crucificado, reaparecido, orientado aos discípulos, conversado com Pedro, não só com ele, com várias pessoas, numa conversa entre muitos, e Jesus para no meio da conversa e vira-se para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: amo-te, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Continua a conversa e depois diz a ele: Pedro, amas-me mais do que estes? E aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que te amo. E ele diz então: apacenta as minhas ovelhas. E depois, por uma terceira vez, mais no final da conversa, Jesus, de uma forma um pouco mais formal, ele diz: Simão, filho de Jonas. Já não chamou por Pedro o apelido, ele o chamou pelo nome inteiro: Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas, nome e sobrenome. Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que todos? E Pedro responde chorando: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. E Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Pedro nega a Jesus de boca. 3 vezes Jesus pede que ele reafirme de boca o seu amor por ele, ou o seu amor a ele. Só isso. E Pedro seguiu. E Pedro seguiu o seu caminho. E esse mesmo Pedro, que afundou nas águas, homem de pequena fé, que titubeou na fé, negando a Jesus, está indo com João para o templo. E subindo a escadaria da porta de Formosa, da porta do templo, ele encontra-se com um paralítico. Esse é o termo constante no Evangelho. Encontra-se com um paralítico. E esse paralítico lhe pede uma esmola. E Pedro, que havia afundado nas águas, que havia titubeado na fé, vira-se para esse paralítico e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno,
levanta e anda. E diz o texto: e o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. O mesmo Pedro. Ali, anos depois, ele demonstra a sua fé. Aí sim, uma fé robusta, construída ao longo do tempo, construída apesar de erros, construída apesar de uma negativa, construída gradativamente e robustecida. Robustecida no apacenta as minhas ovelhas. E esse Pedro, então, construiu ou fez crescer a árvore da fé viva e demonstrou muito à frente: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É um exemplo que nós temos de uma construção da fé, de uma construção de si mesmo na fé. Esse é o Pedro. Esse é uma pessoa que demonstrou que a fé de pequena pode ser grande. E dali para frente só testemunhou, 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 até a sua morte, aspas, morte física. Quando condenado à morte na cruz, na fé, dizia ele que não era merecedor de ter o mesmo destino que o seu mestre, que ele então, sendo crucificado, que o fosse de cabeça para baixo. Não reclamou. Testemunhou a fé. Aí sim, de uma crença edificante do início, ele chegou à certeza em Deus, que ultrapassou e ultrapassa qualquer limite de crenças, como nos falou Emmanuel na pergunta, na questão 354 do livro Consolador. E Kardec trabalha bem esse assunto. Aliás, ele trabalha bem todos os assuntos. Kardec trabalhou bem todos os assuntos. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 19, Kardec vai fazer um estudo justamente no título da fé que remove montanhas. E lá é interessante que Kardec vai nos trazer qualidade para a fé, qualidades da fé. No texto, no capítulo 19, no item 2, no item 11, ele vai nos colocar características da fé, qualidades da fé. Vai dizer ele que a fé é sempre calma, lá no item 2 do capítulo 19. Que a fé é sempre calma. Calma por quê? Porque é uma certeza. Por que a ansiedade se é uma certeza? Por que a intemperança se é uma certeza? Certeza em Deus. Então ela é calma, ela sabe esperar. Como dizia Emmanuel, não me recordo qual o livro, eu li isso em uma mensagem dessas distribuídas nos centros espíritas: pediste, aguarda. Veja, pediste, aguarda. É esse o aspecto da calma que Kardec nos fala no item 2 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é sempre calma. É sempre calma. E no mesmo item 2 ele fala que a fé é revestida de humildade. Revestida de humildade. A fé é sempre calma. E ela também acalma a gente. A fé é sempre calma e é revestida de humildade. Por que humildade? Porque sabemos, ou que aquele que tem fé sabe, que há uma força maior.
que tem fé deposita justamente nessa força maior, Deus, toda a sua confiança. Em Deus deposita toda a sua certeza, sabendo que somos muito menores. Embora criaturas amadas por Deus, somos menores. Por isso ela é humilde, revestida de humildade. Porque aquele que tem fé, na humildade, aproxima-se do Criador e pede aquilo que precisa, aquilo que sente que é necessidade. A calma de não exigir, como o Cristo foi dizer: Pai, que não se faça a minha vontade, mas a tua. Dizia ele: eu não faço a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no Getsemane, ele vai dizer: Pai, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade. Sabendo que iria para o suplício físico, suplício material, corporal, mas tinha a certeza que Deus cuidaria. O apóstolo Paulo, quando condenado e levado à aplicação da pena, ele então disse: combati o bom combate, guardei a fé. Veja que interessante. Combati o bom combate, guardei a fé. Por isso ela é calma e revestida de humildade. Bem colocado por Kardec, no capítulo 19, item 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé é sempre calma e revestida de humildade. E no item 11, desse mesmo capítulo 19, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala que a fé é empolgante. A fé é empolgante, contagiosa e ativa. Veja, a fé é empolgante, contagiosa e ativa. Outras três características, qualidades que Kardec põe na ideia da fé: calma, revestida de humildade, ativa, contagiante. Contagiante, ela contagia. E empolgante. Não é desvairada, não é exaltada, é empolgante, empolga. Então percebamos que essa ideia de fé que Kardec nos traz é muito profunda, para nos falar que a fé é calma, é revestida de humildade, é ativa, é empolgante, é contagiosa. Essa é a ideia da fé. É esse o aspecto que Kardec nos coloca. E pensemos no exercício de fé que fazemos. Sentimos-la com a calma necessária? Com a humildade, revestimos a nossa fé com a humildade necessária? Damos a ela a atividade que ela precisa ter? Empolgamo-nos? Contagiamos? Não é o contagiar de divulgar a crença, é de demonstrar a fé. Os testemunhos, entre aspas, os testemunhos, essa entrega ao Criador. Canta Gilberto Gil: andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Não, a fé não costuma falhar, a fé nunca falha. A fé. Agora, nem sempre nós a temos na robustez necessária, porque não entendemos que ela é um processo, ela é fruto de um processo, de um desenvolvimento, que não brota miraculosamente nos nossos corações, como bem disse Emmanuel. E nesse capítulo 19 ainda, Kardec nos traz as
duas características para a fé. Ele chamou de fé cega, isso lá no item 6, e chamou de fé raciocinada, no item 7. O que é a ideia que ele trabalha de fé cega e fé raciocinada? Ele até escreve que a fé cega em excesso produz o fanatismo. A fé cega em excesso produz o fanatismo. E muitas vezes, quando nós observamos a ideia de fé cega, nós não percebemos como Kardec colocou essa ideia. Ficamos só na fé cega, dizendo que é uma fé sem nenhum critério de análise. Mas Kardec foi dizer a fé cega em excesso. Quer dizer que se ela não for em excesso, ela não conduz ao fanatismo. A fé cega em excesso leva ao fanatismo, conduz ao fanatismo, escreve Emmanuel, lá no item 6 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E por que em excesso? Porque todos nós temos a fé natural. E a fé natural, ela é íntima, ela está lá no fundo, ela não é racionalizada no absoluto. Ela é natural, é aquela certeza, aquela naturalidade que nós temos de crer, de acreditar, de nos ligar ao Criador, que nós vamos chamar de fé natural. Como aquela mulher do Evangelho, do fluxo de sangue. A mulher chamada de mulher hemorroísa, mulher hemofílica, mulher do fluxo de sangue, que Lucas nos traz no capítulo 8º do seu Evangelho, que por 12 anos padecia de uma hemorragia e debilitava-se por isso. E então, ela ficou sabendo que Jesus passava pela sua cidade. E ela então disse para si mesma, eu não vou conseguir me aproximar dele, porque Jesus andava sempre ladeado de uma multidão. Ela, debilitada, entendeu que não conseguiria chegar até ele, conversar com ele, pedir a ele. E ela então disse para si mesma, se eu tocar-lhe, eu serei curada. Fé natural. Fé genuína. E ela então, diz o evangelista Lucas, no capítulo 8º do seu Evangelho, chegando por trás, tocou a borda da túnica de Jesus. Chegando por trás, não vista, sem ser vista, chegando por trás, tocou a borda da túnica. A parte exterior, a parte mais exterior, como que quase não sentida. E quando ela toca ali, na borda da túnica, Jesus diz, para, alguém me tocou. E um discípulo pergunta a ele, Senhor, como tu dizes, alguém te tocou, se todos te empurram? Vejam que interessante da pergunta. Como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? E Jesus respondeu, alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Em outras traduções, pois de mim saiu poder. Um toque. Um toque. Porque essa é a fé natural. É um toque. Enquanto os outros empurravam, buscavam, essa mulher toca-lhe. Mas toca-lhe numa sensibilidade de coração, numa fé natural tão genuína, que Jesus, não, em detrimento aos empurrões, ele sente o toque. E esse toque, por trás, sem ele enxergar quem era, fez com que ele exalasse o que ele sempre tinha, amor. Exalasse. E essa mulher se viu curada. Fé natural. Essa é a ideia, fé natural. Mas ela não pode ser cega em excesso, porque senão conduz ao fanatismo. Como disse certa vez, lá no século IV, Santo Agostinho, credum quia absurdum. Eu creio porque é absurdo. Não é eu creio porque é absurdo. Eu preciso entender o absurdo para depois crer. Mas a fé natural, ela não demanda entendimentos profundos, explicações profundas. Ela apenas é sentida. E busca-se com ela o atendimento. A fé.
a fé da carta de Paulo a Timóteo, como bem coloca aqui Sidrônia Costa, de combater o bom combate e guardar a fé. Ele avisava a Timóteo no ido já da sua condenação. Guardou a fé. Fé natural. Uma fé que vai à morte? Fé natural. E essa mulher hemorroísa, fé natural, serena. Não era conhecedora talvez das leis, não era conhecedora do sinédrio, não era conhecedora do templo, mas tinha a certeza em Deus. Essa é a fé natural, que se cega em demasia, em excesso, leva ao fanatismo. E Kardec também nos fala, no mesmo capítulo 19, no item 7, ele nos fala da fé raciocinada, que muitos espíritas entenderam como fé racionalizada. E não é fé racionalizada, é fé raciocinada. Como certa vez, também no século IV, disse Santo Agostinho, é necessário crer para compreender. Sobretudo, compreender para continuar crendo. Veja como ele coloca. Fé natural, a fé raciocinada para sustentar a própria fé natural. É necessário crer para compreender, sobretudo compreender para continuar crendo. E é essa a ideia que Kardec nos coloca. A fé raciocinada. Uma fé que absorve, aguarda, exclui. E aí poderíamos parafrasear Santo Agostinho numa forma reversa, dizendo: non credum quia me passe absurdum. Eu não creio justamente porque me parece absurdo. Mas não é refutar, é buscar entender. Porque a fé raciocinada não exclui a fé natural. A fé raciocinada não exclui o não entendido. Busca entender, busca compreender, para robustecer a própria fé. Essa é a fé raciocinada. É aquela que Kardec escreve nesse item 7 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a fé que ele diz que enfrenta a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Enfrenta a razão. Não é no sentido de combater a razão, de discutir com a razão. O enfrentar é estar de frente, em frente. Ou seja, fé e razão andando juntas. O que ele, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 1 do livro A Gênese, foi chamar de aliança da ciência e religião. Escreve ele que a ciência sem a religião ficaria na impossibilidade de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. E a religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Vejam como Kardec mostra a necessidade de uma e outra e da interconexão. A ciência sem a religião ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. A religião sem a ciência ficaria desprovida de provas. Aliança da ciência e da religião, dizia Kardec. E é justamente isso que ele chamou de fé raciocinada. E nós vemos essa ideia da fé raciocinada. Do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, centurião. Um exemplo da fé raciocinada. Diz o texto que Jesus estava sentado à sombra descansando e chega-lhe um centurião, dizendo: Senhor, meu servo está doente em casa. E Jesus responde para o centurião prontamente: vamos até sua casa. E o centurião diz a ele: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu sou comandante e sou comandado. Se eu dou uma ordem aos meus comandados, eu não preciso estar perto para que eles a cumpram. Em outras palavras, tu tens os teus exércitos. Diz uma só palavra daqui e meu servo será curado. Que raciocínio este homem desenvolveu, esse centurião desenvolveu? Primeiro vamos analisar um outro aspecto, o aspecto de Jesus. Porque diz o texto que Jesus estava sentado à sombra descansando, e o centurião lhe chega, pedindo para atender o servo. Centurião, chefe de uma centúria, romano, chefe de 100 soldados.
aquele que é uma persona não grata perante os judeus, os hebreus no geral. E é esse que chega para Jesus. E ele já o atende. E interessante, Jesus estava sentado à sombra descansando. E quando o centurião lhe chega e diz, meu servo está doente em casa, Jesus diz, vamos até sua casa. Talvez se fôssemos nós diríamos assim para o centurião, olha, eu estou sentado aqui à sombra me descansando, me aguarde só um minuto, deixa eu só me descansar um pouco, assim que eu me descansar nós iremos lá. Mas ele disse assim, vamos até sua casa. Disponibilidade plena para atender. Essa é uma característica dos que querem realmente servir. Disponíveis ou disponibilizados para servir, sem nenhum senão, sem nenhum deixar para depois. Servir, pura e simplesmente servir. Essa é uma característica dessa passagem. Jesus servir, disponibilidade, que nós percebemos em outros discípulos. Ananias, por exemplo, quando dormia e Jesus lhe chega em sono dizendo, Ananias, e ele responde, eis-me aqui, Senhor. Talvez nós responderíamos, Senhor, deixa eu acordar primeiro, está de madrugada, amanhã assim que o sol nascer, ou de manhã quando o sol nascer. Mas Ananias respondeu de pronto, eis-me aqui, Senhor. Maria, da mesma forma, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Disponibilidade. Paulo, que queres tu que eu faça? E já levantou-se e foi servir. Apacenta as minhas ovelhas, e Pedro foi apacentar. E assim todos eles. Disponibilidade, os que estavam dispostos a servir. E o outro exemplo é essa ideia do centurião, mostrando Jesus que se serve, que se atende a quaisquer pessoas, não se faz juízo de valor, porque necessidade humana é necessidade humana, não interessa de quem. E esse centurião, persona não grata, Jesus atende prontamente, dizendo, vamos até sua casa. E o centurião, com a fé, diz a ele, Senhor, por analogia, eu tenho meus comandados, eu dou ordem a eles, eles cumprem, e eu não tenho que estar perto para eles cumprirem. E diz a Jesus, tu tens os teus exércitos, os anjos, entre aspas. Dize uma só palavra e meu servo será curado. Dize uma só palavra e meu servo será curado. Só não precisa ir, porque ele diz, eu não sou digno de quem entra em minha morada. Eu não sou digno de quem entra em minha morada. Veja o lado da humildade. Eu não sou digno de que entres em minha morada. Dize uma só palavra e meu servo será curado. Dize uma só palavra. Porque ele não queria Jesus em casa porque ele não se sentia digno. A humildade. Mas ele mostrou uma racionalidade, e não um racionalismo, uma racionalidade, comparando o seu pequeno poder ao grande poder de Jesus. Ele, o centurião, com pequeno poder, dava ordem e essas ordens eram cumpridas, com ele presente ou não. E Jesus, com o grande poder, também não precisaria estar presente para curar o servo. Bastava que dali mesmo ele dissesse uma palavra e o servo seria curado. E Jesus responde a ele, grande é a tua fé, vai que teu servo está curado. E o centurião sai. E quando o centurião sai, Jesus vira-se para os discípulos e diz o seguinte, em toda a minha andança por Israel, jamais vi tamanha demonstração de fé como a desse homem. Veja que interessante. Essa fé raciocinada de um não judeu, de um não hebreu, que revestida de humildade, Jesus foi enaltecê-la, dizendo, nunca vi tamanha demonstração de fé. Em toda a minha andança por Israel, nunca vi tamanha demonstração de fé. Essa é a ideia da fé raciocinada que Kardec nos trouxe. Não uma fé racionalizada que reduz tudo à pura e simples da frieza da razão. Fé raciocinada não quer dizer coração esfriado. A fé raciocinada é uma fé que utiliza a razão temperada com o sentimento do coração. É a justa medida, a justa posição. Por isso Kardec trabalha os dois aspectos nesse capítulo 19. E é esse, então, é um dos pontos que precisamos também desenvolver
para a edificação dessa árvore da fé viva. A entrega, a confiança de que tudo está bem, ou melhor, tudo está certo, mesmo não estando bem, como dizia Dona Joana de Ângeles. Nem tudo está bem, mas tudo está certo. A fé nos faz entender isso. Pode não estar bem segundo os meus critérios, segundo as minhas vontades, mas está certo, porque está nas leis de Deus. Que nos lembra um fato, uma história, creio eu, se ocorrida ou não, não sei, com Madre Teresa de Calcutá. Ela queria construir um hospital, conseguiu ajuda, os recursos, mas não conseguia a aprovação do projeto no departamento de obras, de urbanismo da cidade. Ela não conseguia porque a pessoa que era responsável por isso não comungava dos ideais dela e era contrária a essa construção, e ele achava sempre um meio, um mecanismo, por mais estranho que fosse, para negar. E ela era sempre acompanhada por um sacerdote que dizia a ela: irmã, está difícil. Ela fala: tenhamos fé. Se ainda não aprovou é porque Jesus não está com pressa, dizia ela. Se ele ainda não aprovou é porque Jesus não está com pressa. E ia lá novamente, corrigia o projeto, levava de volta, reprovava. Levava de volta, reprovava. Corrigia, levava de volta, reprovava. E um dia, corrigido, levando de volta, encontrou-se com um outro agente público, porque aquele primeiro estava em férias. E esse outro agente público, olhando o projeto, disse: está tudo em conformidade. Não vejo por que não aprovar e não sei por que não aprovaram. E ela aprovou. E aí a irmã diz para o sacerdote, Madre Teresa diz para o sacerdote: viu? Jesus agora tem pressa. E aprovado o projeto, começaram as obras. Retornou das férias aquele agente e conseguiu, por um ato administrativo, embargar a obra. E ela já havia construído paredes e não só embargou a obra, como, por um mesmo ato administrativo, chegou com uma ordem de demolição. E o padre, o sacerdote, disse a Madre Teresa de Calcutá: mas Jesus não estava com pressa e agora vão demolir? E ali, naquele vai demolir, não vai demolir, eles foram ao judiciário e conseguiram uma ordem judicial para suspender o embargo, suspender a demolição e continuar a obra. E ela disse então para o sacerdote: viu, Jesus está com pressa. Mas chegando lá com a ordem judicial, perceberam que já haviam derrubado 2 paredes. E o sacerdote disse: está vendo, irmã, essa pressa de Jesus, derrubaram 2 paredes. E ela então respondeu: com certeza elas não foram bem construídas e cairiam no futuro, e Jesus resolveu isso agora. Entrega, confiança, serenidade. E é isso que nós precisamos depreender da mensagem de Jesus. Ter a certeza de que ela é verdadeira, de que ela é aplicável, e a fé nos faz isso. Para que nós possamos ouvir de Jesus o que ele nos falou lá atrás. Sempre ouvir novamente. E nos entregar na certeza de que é isso. Como vemos lá em Mateus, no capítulo 11. Jesus dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis refúgio para as vossas almas, porque leve é meu fardo e suave é meu jugo. Por que então a intemperança? Por que então a ansiedade? Por que então não aceitar esse convite de ir a Jesus? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Por que não buscar o alívio em Cristo? Em vez de ficarmos buscando as ansiedades nas coisas do dia a dia. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E então encontrareis refúgio para as vossas almas. Por que não nos refugiarmos em Jesus naqueles momentos que achamos que estamos sozinhos? E ele não nos deixa sozinhos.
como ele mesmo disse, lá no evangelista, narrado pelo evangelista João, capítulo 14, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Como bem grafado pelo evangelista Mateus no seu último capítulo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Acreditemos nessas palavras. Cresçamos com isso. Soerguemo-nos se caídos estivermos nessas palavras. E com certeza teremos o amparo do alto e robusteceremos a nossa fé. Agradeço a vocês pela paciência de nos ouvir. Agradeço mais uma vez ao Paulo pelo convite que me foi feito e a vocês por essa grande paciência de ouvir. Na minha mineirice, Deus lhes pague por tudo isso. E, quem sabe, numa outra oportunidade, possamos conversar sobre um outro assunto. Muito obrigado, Deus lhes pague, Deus nos abençoe e até uma outra